som. Gostaria de convidá-los nessa noite para que a gente cultue a Deus, esse breve momento que estaremos aí transmitindo com vocês, esse culto, esse feriado de 21 de abril. Com certeza é mais um momento e mais uma oportunidade para celebrar ao Senhor e cultuar a Ele. Até porque não devemos baixar a guarda. Há muitos motivos de orações, principalmente porque a gente vê uma doença que vai se abrangendo a cada vez mais e alcançando cada vez mais pessoas, como o pastor falou aqui alguns dias atrás, essa questão dos cuidados tem que ser muito mais intensificado e que nós como cristãos, precisamos também fazer a nossa parte nesse sentido. Então, como cristãos, nossa igreja tem adotado todas essas políticas de restritivas e os protocolos também, para que a gente cumpra com o que é determinado e, ao mesmo tempo, sejamos vigilantes na questão do que essa doença tem demandado na nação. Também oremos pelo nosso país, porque há essa guerra também política e agora também essa questão da perseguição, teoricamente, politicamente, da política em relação à igreja, e com certeza há muitas injustiças ocorrendo, principalmente em questões da política, mas por parte da igreja nós entendemos que também faz parte do cristianismo, pois o mundo ele jamais aceitaria os preceitos cristãos para uma nação. Então todas essas perseguições, ora porque há um evangelho a ser pregado, ora porque também há uma grande banalização desse cristianismo que a gente conhece na nossa nação. Poderia ser muito mais efusivo, muito mais participativo, poderia ser muito mais proeminente, mas infelizmente acabamos entrando em outras vertentes, no sentido de servir o cristianismo apenas como uma filosofia de mudança de vida monetária, financeira, patrimonial, mas não uma mudança de vida como nos moldes bíblicos. E isso tem ocasionado e acarretado toda essa
insignificância do cristianismo, né, em meio à totalidade da nossa nação, porque o cristianismo não tem uma voz ativa e quando há pessoas que se manifestam em relação ao cristianismo, ainda assim por meios de políticas, ainda assim por meios de defender político A ou político B, e isso acaba também contaminando o cristianismo, porque eu entendo o evangelho que não se mistura com a questão da política, embora nós tenhamos que conhecer, nós tenhamos que, de certa forma, participar com as nossas ideias, os nossos votos, os nossos direitos, mas que não seja a efetividade do cristianismo ser o meio-fim em meio às políticas, em meio a todo esse sistema político corrupto que nós temos. Então, oremos pela nossa nação, né? Temos pessoas que demandam, que precisam de oração. A nossa nação precisa muito das nossas orações, que a igreja se torne relevante, que a igreja se torne, de fato, uma igreja protestante na nossa nação, mas não protestante para o seu próprio bem-estar, mas protestante no sentido do que a Bíblia ela demanda em relação às verdades e os preceitos bíblicos. E esse protesto do que a Bíblia nos manda e nos dá para falar e para dizer e até mesmo manifestar é algo que ele vai incomodar e ele incomoda muitas pessoas. Por isso, a esse silêncio do protesto em relação, biblicamente falando, do que a Bíblia tem para dizer, e hoje já não é tão importante como deveria ser. E a gente precisa resgatar cada dia mais essas verdades, a começar, né, das nossas comunidades, a começar dos nossos meios de convivência, a começar dos nossos dos nossos relacionamentos, para que essa verdade ela seja apenas uma e pautada naquilo que a Bíblia sempre nos trouxe e nos traz de verdade. Oremos também pelos nossos irmãos. A irmã Kátia solicitou oração aqui no grupo Clame a Mim, e pela cunhada dela e pelo um vizinho dela também. Tem a nossa irmã Tatiane também, que pediu oração pelo avô e o pai dos enteados dela, faleceu ontem no Chile. A esposa e uma filha estão lá, 2 filhos tentaram, mas não conseguiram embarcar. Vamos orar por essas pessoas também. E oremos pelos nossos irmãos que têm passado por momentos difíceis de dor, de perda, por conta também da pandemia e por conta de toda essa questão desse vírus, né, e que tem acometido muitos nossos irmãos, e essa questão da morte já esteve muito mais longe, hoje já se encontra muito mais perto, por isso há necessidade de uma vigilância constante, há uma necessidade de a gente estar sempre de prontidão e atentos, para que não sejamos ou não tenhamos essa possibilidade, ou não venhamos abrir, né, a oportunidade de repente, sermos contaminados e contagiados com esse vírus. Então, convido você nesse momento para que a gente ore um pouco e que você busque ao Senhor, que você se derrame e que, de repente, você que nesse exato momento está nos ouvindo ou que depois vai nos ouvir e que não tem conseguido, de repente, clamar ao Senhor, que não tem conseguido se derramar ou até mesmo fechar os seus olhos e se conectar ao Senhor de forma transparente, de forma fiel. E sempre que você tenta orar, sempre que você tenta se conectar a Deus, há sempre muitos empecilhos, há pensamentos, há ideias, há sonhos, há até mesmo resistências internas em você que o impedem. E eu creio que essa é uma batalha que
com certeza você conseguirá vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, de repente, você tem lutado e com seus conflitos, e é algo que muitas vezes você não tem entendido. Mas eu convido você a fechar os seus olhos e essa persistência, né, e essa perseverança na oração é a chave da resposta para tudo aquilo que você tem muitas vezes passado e sofrido durante todo esse tempo. Mas para você também que de repente a vida tem sido muito boa, que você nos acompanhe nessa oração. Para você que durante todo esse tempo tem sido uma bênção e que de repente você não tem passado por momentos adversos e até mesmo atribulados, mas que você também possa orar ao Senhor, como o pastor pregou, não apenas nos dias ruins que a gente deva orar, não apenas nos dias difíceis que a gente deve se colocar, se prostrar, se ajoelhar, não é apenas nos dias caóticos que devemos lembrar que há um Deus, que há um Senhor, que há um Pai, mas em todo tempo, em todo momento, e com certeza tudo isso fará muita diferença. Então, se hoje é o seu dia caótico, louve a Deus. Se hoje você está sorrindo, louve a Deus. Se hoje é o seu dia ruim, né, porque até então, até esse exato momento, nada deu certo e até tudo que você tinha planejado e projetado para esse ano, já passamos aí do primeiro trimestre e ainda nada saiu do papel. E isso tem lhe causado bastante frustrações, muitos medos e inseguranças. Mas ainda assim, louve ao Senhor, clame, exalte, glorifique a Ele. Tudo acontecerá no tempo oportuno e oportunizado por Ele mesmo. Então, ainda que você não tenha visto nada, ainda que você não esteja percebendo nada, não quer dizer que nada esteja acontecendo. Pode ser que algo esteja acontecendo numa esfera que não é perceptível aos seus olhos, mas que o Senhor tem movido as suas mãos em sua direção. E talvez a resposta não seja aquilo que você estivesse esperando, mas Ele, como nosso Senhor e Salvador e todo soberano, Ele conduz todas as respostas da qual Ele se agrada, da qual Ele entende que é o melhor para nós no momento. Por isso eu convido você a orar, a fechar os seus olhos, a desarmar o seu coração, a sua mente e não culpar a Deus pelos fracassos, pelas derrotas, não questioná-lo porque nada deu certo, mas que de repente você peça para Ele te mostrar de um outro ângulo, de uma outra forma, com uma outra ótica, tudo isso que você tem passado, que Ele te ensine a enxergar de forma correta, porque é só assim nós entenderemos qual é a verdadeira resposta e a verdadeira lição que deveremos aprender. Pai, eu te louvo nessa noite, te agradeço, ó Deus, pela a oportunidade de estar na Tua casa e de poder mais uma vez falar e até mesmo participar, ser participativo de um culto, onde a reverência, onde a referência, onde tudo é para Ti, onde ao cultuarmos eu entendo que cultuamos aquele que é soberano, aquele que é grande, aquele que é o controlador, aquele que é o Criador. E quando cultuamos ao Senhor, ó Pai, reduzimos a nossa humanidade, reduzimos tudo aquilo que somos e que achamos que somos, a um Deus, aquele que é poderoso, aquele que é Criador. Nos submetemos e subjugamos ao Senhor, a tudo aquilo que nós, ao Senhor, ó Deus, entendemos que é pertinente e muitas vezes está dentro de nós. E que achamos que pode lhe auxiliar, que pode muitas vezes, sabe Deus, culminar para um melhor
uma melhor performance, um melhor entendimento, mas sabemos que tudo é do Senhor e tudo provém do Senhor. E que quando cultuamos, ó Pai, sabemos que além do nosso ser estar sendo totalmente submetido ao Senhor e subjugado ao Senhor, a nossa alma, ela celebra, a nossa alma, ela se alegra, a nossa alma, ela se alimenta no Senhor. E com isso, Pai, estamos sendo cada vez mais preenchidos por tudo aquilo que demanda, tudo aquilo que é proveniente, tudo aquilo que emana do Teu poder, do teu trono, das Tuas mãos, do teu desejo, sabe, Pai, daquilo que está no Teu coração. É apenas, ó Senhor, ó Deus, e somente ao cultuarmos, quando nós nos prostramos e entendemos, ó Senhor, ó Deus, quem Tu és, que só assim abrimos, ó Senhor, ó Deus, nossas vidas, só assim, ó Deus, entendemos a nossa insignificância, a nossa, sabe, a pouca operacionalidade que temos em relação aos Teus desígnios, em relação às Tuas vontades, em relação ao que o Senhor tem de poder, em relação ao que o Senhor tem de pensamento, porque não conseguimos e jamais conseguiremos alcançar, ó Deus, os seus pensamentos, jamais conseguiremos, ó Senhor, ó Deus, tentar, ó Senhor, ó Deus, entender de forma plena tudo aquilo que o Senhor, ó Senhor, ó Deus, tem planejado, apenas aquilo que o Senhor assim o revelar a nós, e ainda assim, ó Pai, com muita dificuldade, muitas vezes, ainda não conseguiremos entender qual é o teu verdadeiro projeto, mesmo sendo revelado, mesmo estando escrito, mesmo muitas vezes o Senhor falando de diversas formas, os nossos ouvidos nem sempre estão atentos, os nossos corações nem sempre estão, ó Senhor, ó Deus, desarmados e abertos e, sabe, Deus, totalmente quebrantados para ouvir a Tua voz e a Tua vontade e o Teu desejo. Por isso, Pai, precisamos cada vez mais nos aproximar, porque ao se aproximar do Senhor, quebrantamos os nossos corações, nos derramamos diante do Senhor, e só assim seremos pelo Senhor, sabe, Pai, transformado, só assim seremos pelo Senhor restaurados, só assim seremos pelo Senhor, ó Pai, renovados e até mesmo libertos de tudo aquilo que está tão intrinsecamente relacionado aos nossos pensamentos, às nossas vontades, a tudo aquilo que nós desejamos e que muitas vezes, ó Pai, elas vão na contramão daquilo que o Senhor deseja, na contramão daquilo que o Senhor desenhou e projetou para a Tua igreja, para o Teu povo. Por isso, Pai, há necessidade de uma nação que se volte, há necessidade, Pai, de um povo que se quebrante, se derrame diante do Senhor, não na busca, Pai, de uma vida, Senhor, ó Deus, próspera, não pela busca, sabe, Deus, de bens, não pela busca, Senhor, ó Deus, de performance de vida, de mudança filosófica, mas sim, ó Pai, pelo entendimento de que precisa se derramar, de que precisa se humilhar, porque precisa se converter, porque há um povo que necessita de um Deus que, para se relacionar com Ele, há necessidade de uma santidade, há necessidade de o arrependimento, há necessidade de uma conversão, há necessidade, sabe, Deus, de se humilhar diante do Senhor e derramar diante do Senhor e se, sabe, Deus, se declarar ao Senhor, ó Pai, com o coração quebrantado, pelo Teu amor revelado, pelo Teu amor, sabe, Deus, que vem de forma a nos afetar de todos os jeitos, porque, ó Senhor, ó Deus, se hoje nós conseguimos produzir algo que seja bom, nós hoje conseguimos produzir algo, ó Senhor, ó Deus, que seja agradável a outras pessoas, isso é porque nós hoje somos afetados e somos direcionados pelo Teu Espírito Santo, porque por nós mesmos, ó Pai, pela carnalidade, pela humanidade, por tudo aquilo, ó Deus, que nós, a nossa ação, a nossa forma criada, ela é corruptível, ela é totalmente centralizadora, ela é totalmente egocêntrica, e é o Teu amor, é o Teu Espírito, ó Pai, que tanto habita, que tanto fala, que tanto nos move, que tanto, sabe, Deus, nos convence, que a cada dia mais nos enche do Teu amor, para que nós, só assim,
podemos, ó Senhor, ó Deus, nos abdicar de coisas, até mesmo, ó Senhor, ó Deus, de perdas, e até mesmo, Senhor, ó Deus, de coisas tão importantes outrora, para que outras pessoas, para que outras vidas, para que pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, sejam, sabe Deus, alcançadas, possam, sabe Deus, sentir um pouco do teu amor, e não daquela coisa egoística, e não daquela, sabe Deus, da amizade, ó Senhor, ó Deus, por ocasião, não, ó Senhor, ó Deus, aquele aproximar, Senhor, ó Deus, com, sabe Deus, com situações vantajosas, e sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e da forma como o Senhor tem colocado pessoas à nossa frente, as nossas vidas, é para que nós possamos, ó Senhor, ó Deus, lhe dar aquilo que o Senhor tem nos dado de graça, sem que haja, Senhor, ó Deus, nenhuma vantagem, sem que, ó Senhor, ó Deus, propusemos, ó Senhor, ó Deus, nada que, ó Senhor, ó Deus, nos dê também vantagem, porque ainda assim, ó Deus, devemos apenas te glorificar, e ainda que as pessoas passem, e ainda que vidas passem, e ainda, Senhor, ó Deus, que o passar deles em nossas vidas nos causem danos, nos causem prejuízo, ainda assim, se o teu nome pode ter sido glorificado, se essas pessoas puderam, ó Senhor, ó Deus, ser, ó Senhor, ó Deus, impactadas pela verdade que há em nós, já há um grande ganho, há uma grande semente plantada, e aí sim, ó Deus, sabemos que a perda em determinado momento é o ganho de vidas futuras para o teu reino, para a tua glória. Em nome do teu Filho amado, ó Senhor, ó Deus, toma a tua igreja nesses tempos tão difíceis, ó Senhor, ó Deus, pandêmicos, onde tem ocasionado tantas e tantas, ó Senhor, ó Deus, inseguranças, de ordem financeira, de ordem psicológica, muitas vezes tem trazido, ó Senhor, ó Deus, depressões, e até mesmo, Senhor, ó Deus, ocasionado muitas, ó Senhor, ó Deus, sentimentos de solidão. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, visite cada lar, que o Senhor, sabe Deus, entre na particularidade de cada coração, de cada mente, e visite e fale de forma muito maravilhosa, de forma, sabe Deus, radical a esses corações, que essas vidas, porque sabemos que o Senhor em nenhum desses tempos, ó Pai, desde o início, como também, ó Senhor, ó Deus, desde a nossa trajetória, daquele momento que nós o aceitamos, daquele momento, ó Deus, que nós nos rendemos, passou a valer a Tua palavra, ó Senhor, ó Deus, que o Senhor diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que o mundo tenta nos fazer esquecer, ó Senhor, ó Deus, quando Ele coloca amigos, onde Ele coloca a prioridade da humanidade, da sociedade e de tudo aquilo que o mundo, ó Senhor, ó Deus, ocupa nossas mentes, corações, ó Deus, com tantas coisas passageiras, com tantas coisas corruptíveis, mas, ó Senhor, ó Deus, sabemos que o resgate das nossas vidas é estar diante do Senhor. O nosso maior prêmio é poder Te glorificar, é poder Te honrar, é poder estar diante do Senhor. Que essa nação Te conheça, Pai, como ainda não o conheceu, que essa nação, ó Senhor, ó Deus, venha se dobrar como ainda não se dobrou, que as igrejas, ó Deus, se levantem com a voz profética, não, ó Senhor, ó Deus, contra A ou B, mas contra, ó Senhor, ó Deus, o pecado, contra, ó Senhor, ó Deus, toda a imundície, todo o adultério, toda a corrupção, e que não haja, sabe Deus, no meio do Teu povo, algo tão semelhante, porque se propagamos a Tua palavra, devemos ser fiéis a ela, e ao passo que, sendo fiel a ela, não podemos incorrer, ó Senhor, ó Deus, nas mesmas injúrias, nos mesmos pecados, do qual nós até então, ó Senhor, ó Deus, nós protestamos, porque a Tua palavra, ela não é para os que são apenas para os que são de fora, mas a Tua palavra tem nos alcançado, de forma também, ó Senhor, ó Deus, tão, ó Senhor, ó Deus, então, ó Senhor, ó Deus, de forma que tem nos advertido para que vivamos, para que nos entreguemos, para que, ó Senhor, ó Deus, nos curvemos àquela que é a luz para as nossas vidas, a luz para os nossos caminhos, a luz, ó Deus, para tudo aquilo que desejamos e almejamos, ainda que possa parecer pouco ou possa parecer muito, sem a Tua palavra não há luz, e o caminho é apenas trevas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor.
Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai ler apenas um versículo. Versículo 5. Vai dizer bem assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Esse é um texto muito conhecido no meio evangélico, praticamente. Mas ele traz algumas verdades que o tempo se encarrega de minimizar ou até mesmo de neutralizar na vida do cristão. Primeiro porque a gente vê o Jesus se autodenominando eu sou, né? Então, quando a gente ouve o eu sou lá no Antigo Testamento, quando Deus vai dizer para Moisés, diga para Faraó, o eu sou te mandou. Isso, talvez, para a nossa mentalidade, fica a seguinte questão: eu sou o quê? E essa resposta, ela aparece através de Jesus quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. E ele vai se autodenominando como fontes, como respostas para uma indagação que talvez poderia parecer não ter sentido, mas agora, quando a gente vê o eu sou dizendo que ele é a videira, quando ele se autodenomina algo, a gente percebe que não há nada que possa ser comparado a ele. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Então é uma resposta que, se a gente procurar o adjetivo na nossa língua, nada resume Jesus. Nada se compara a Jesus. Nada chega próximo da relevância, do poder, daquilo que ele é, como Deus, como ser, divinamente falando. Então, quando ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, vocês são as ramificações daquilo que eu sou. Vocês serão a continuidade daquilo que eu projetei em ser. Se eu sou e vocês estão em mim, vocês serão verdades. Se eu sou e vocês estão em mim, vocês serão parte do caminho para as pessoas. Se eu sou e vocês estão em mim, vocês serão a resposta da vida, do pão, a porta de entrada, a resposta para uma sociedade altamente corruptível. O eu sou, e se vocês permanecem em mim e eu estando em vocês, é a única forma, é o único jeito de vocês produzirem algo pertinente que agregue, que produza algo muito melhor, que não seja corruptível, que não seja corrompido, que não gere expectativa de retorno em mais ninguém. Porque essa expectativa do retorno produzido através do fruto daquilo que é produzido pelo Senhor, daquilo que é produzido em estando no Senhor,
não é para nós, é para Ele, é por Ele. É para o glorificar, é para o exaltar, é para, sabe, o reverenciar, é para o cultuar. Mas isso só é possível, e Jesus vai dizer, dessa ramificação, produzir verdade, produzir caminho, produzir luz, produzir uma porta de escape, uma porta de salvação, uma porta de solução, quando há essa comunicação e essa verdade de relacionamento estando nele. E aí ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, produzirá muito fruto. Então, nós não devemos fazer uma comparação do antes e o depois, porque ninguém que é morto produz nada. Ninguém que está morto produz. E é assim que a Bíblia ela nos conceitua o antes de Jesus. A Bíblia ela nos caracteriza como mortos, o antes de Jesus. Ela tem essa caracterização de uma pessoa que, não estando em Jesus, ela não tem vida. Porque a remissão do pecado está nele. Porque o arrependimento, ele só vem por intermédio do convencimento do Espírito Santo. Então, sem essas ações, não há fruto que bendiga, não há fruto que glorifique, não há fruto que direcione, não há fruto que demande amor, não há fruto, sabe, que produza algo que possa ser, sabe, bom para a sociedade. Porque o fruto antes de Jesus é um fruto condicionado. É um fruto, muitas vezes, que ele pede as suas condições para que haja, para que aconteça. E quando a gente faz essa transposição entre o velho e o novo, a gente vê que muita coisa ficou no passado. Com a sua vinda ao cristianismo, quando você o aceitou, quando a sua vida mudou, quando você se arrependeu, quando você, sabe, se entregou, quando você de fato entendeu através de uma revelação do Espírito Santo e através, sabe, do convencimento do Espírito Santo, que a sua vida até então era uma vida totalmente perdida e apagada, e aí você passa a participar da comunidade, e muito mais do que uma comunidade em si, é uma participação inteiramente voltada para as vontades de Deus, onde você abdica de tudo o seu ser, e não por vontade própria, mas porque há uma ação do Espírito Santo que o faz pensar assim e agir dessa forma. Então, algumas coisas ficam para trás, e aquilo que a gente colocava como ordem de primeira linha, como ordem, sabe, que a gente muitas vezes entendia que jamais viveria sem, e uma das coisas que a gente imagina e que muitas vezes, e eu particularmente passei por isso, é no campo das amizades, que com o seu aceite, a sua vida mudando através de Jesus, há uma
uma questão que destoa entre o que você vive agora e ao que muitas vezes você convivia na sua comunidade de amizades. Então há uma perda drástica nisso, porque você passa a participar de uma outra esfera de vida. O seu fruto agora já não é mais igual ao outro, aquilo. Então, quando Jesus vai dizer, olha, no versículo 5, se alguém permanecer em mim. E o interessante desse texto é porque ela tem essa partícula condicional, se alguém, porque a gente muitas vezes pode professar ou verbalizar, achar que pertence, mas ao passo que não está em Cristo. O apóstolo Paulo vai utilizar essa mesma partícula condicional quando ele vai falar, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Depois ele vai dizer mais uma vez, utilizando a partícula condicional, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da terra, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Quando Jesus vai dizer, se alguém permanecer em mim. O permanecer em Jesus é estar vinculado, estar totalmente atrelado a tudo aquilo que ele planejou, a todos os seus ideais de palavra, de preceitos, de leis, de conduta e de até mesmo os padrões de obediência que ele revela durante todos os livros dos evangelhos em relação ao Pai, o padrão de obediência, o padrão de disciplina, o padrão de santidade, o padrão de verdade, o padrão, sabe, de ética, o padrão, ele é o padrão de tudo. Só que, ao passo que a gente olha para esse texto, a gente vai entender que no evangelho contemporâneo há uma abertura ou exceções para que a gente consiga estar em Jesus e ao mesmo tempo corromper, estar em Jesus ao mesmo tempo roubar, estar em Jesus ao mesmo tempo mentir, estar em Jesus ao mesmo tempo adulterar, estar em Jesus ao mesmo tempo fazer coisas contrárias. E aí esse conflito interno da religiosidade, ele vai anulando automaticamente a verdade bíblica, porque não há como você dizer algo relacionado à Bíblia, relacionado à santidade, relacionada a Jesus. Ao passo que o não viver relacionado, não viver isso, é apenas uma fábula, é apenas uma verbalização. Então ele vai dizer, olha, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, muitas vezes, não é a faculdade que vai nos ajudar, ou nenhuma das vezes, na verdade, reiterando, retificando aqui. Não é o conhecimento acadêmico que vai nos ajudar a ganhar almas. Não é o PhD que vai nos ajudar
a pregar a Bíblia. Não é, sabe, e eu não estou desmistificando e nem tampouco desvalorizando o conhecimento acadêmico, porque também tenho formação acadêmica. Mas nos anos de formação acadêmica, e eu consigo claramente entender isso, que ela pode ter me ajudado de forma psicológica, me formando, me moldando, mas em termos espirituais ainda não pôde contribuir com nada, porque qualquer formação acadêmica perto do que é a Bíblia, ela não tem efeito e não consegue alcançar a sabedoria, não consegue, sabe, nenhum conhecimento acadêmico, ainda que pautado e voltado para a Bíblia, sem a prática e sem a inspiração e sem a revelação, ela não causa nenhum preenchimento de vida, nenhum preenchimento da verdade, nenhum impacto que seja produtivo para a vida humana, porque nós veremos e nós temos visto muitas pessoas com muitos canudos, academicamente falando e até mesmo teologicamente falando, causando muitas atrocidades, e eles mesmos não têm mais a salvação, e eles mesmos já não podem dizer serem salvos. Mas buscar o conhecimento é importantíssimo. Estar sempre em busca do aperfeiçoamento, ele é importantíssimo. Não só no campo profissional, mas no campo também pessoal, no campo no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito ao conhecimento da palavra, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, mas que nós consigamos entender e colocar todo o conhecimento externo, todo o conhecimento à parte do que é bíblico, do que é Deus, do que é espiritual, daquilo que de fato alcança, aquilo que nada mais vai alcançar, esse tem que estar sempre no seu lugar e apenas um lugar, e que não seja a evidência das nossas vidas, que não esteja no primeiro lugar das nossas vidas. A formação acadêmica não pode estar em primeiro lugar e a formação espiritual estar em segundo lugar. A formação profissional não pode estar acima de todas as coisas e a formação, sabe, ministerial, a formação de um caráter bíblico, de um caráter espiritual, estar submisso a uma formação profissional, acadêmica, que muitas vezes nós vamos entender que primeiro eu me formo profissional e depois eu vejo o que eu serei. E quando a gente faz essa inversão de valores, nós colheremos o fruto proveniente dessa inversão de valores. E como não há árvore, como não há semente neutra, de alguma forma, e o apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas, de alguma forma produziremos, para o bem ou para o mal. Quando a gente olha Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele vai na contramão daquilo que Jesus ele vai dizer, e até mesmo daquilo que, a partir do versículo 22, vai dizer o que é o fruto do Espírito e o que é o fruto da carne. E quando a gente entende que a gente vai dizer o fruto do Espírito, ele é assimétrico, ele não produz mais perdão e menos verdade. Ele não produz mais santidade e menos palavra. Ele não produz em nós mais mansidão e menos amor. Ele produz de forma assimétrica. Ou não produz nada, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre isso. Não extingais o Espírito Santo. Então Jesus vai dizer, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas há uma outra confusão nesse aspecto do fruto. No evangelho do século XXI, no nosso país,
o fruto que bendiz, o fruto que determina, o fruto que muitas vezes ele traz a conotação de uma mudança de vida, ele não está relacionado realmente com a mudança de vida. E muitas vezes, com as pressões da vida, do dia a dia, das atividades, e muitas vezes a busca nefasta por um resultado ou por uma resposta, ela nos empurra para esse tipo de evangelho de resposta rápida, e que aí sim ele vai dizer, através dessa resposta, através da solução, através, muitas vezes, e diga-se, pode até parecer meio complicado isso, mas muitas vezes, até mesmo, as pessoas, elas entenderão e elas terão a certeza de que Deus ele está sobre a sua vida, de que Deus ele o abençoa, de que Deus o frutifica, quando até mesmo ele ganha milhares e milhares de coisas, e até mesmo, muitas vezes, quando ele ora pela morte, ou até mesmo por acidente, e até mesmo predizendo o mal para o próximo. Aí ele vai ter certeza que Deus é por ele, porque ele não ficou injustiçado, porque ele não pôde, sabe? Porque ele não é aquele que mendiga, ele não é aquele que passa necessidade. Então esse fruto ele é confundido com a resposta imediata de coisas supérfluas e passageiras. Quando a Bíblia vai dizer produzis frutos dignos de arrependimento, e esses frutos, eles permaneçam. Então a contabilização de uma fé do nosso tempo é a contabilização daquilo que é rentável, daquilo que é monetário, daquilo que é financeiro, daquilo que sobrepuja e que o faz prevalecer em detrimento a A ou B, e esse não é o fruto que Jesus está dizendo. Não é essa a forma frutífera que ele divinamente nos instrui. Porque se esse é o fruto que a gente espera daquele que nós estamos ligados, se esse é o fruto que muitas vezes a gente coloca como resposta ou como uma ilustração de um evangelho profícuo, então nós estamos contradizendo até mesmo o aparecimento daquele que é o autor e o consumador da fé, porque a pobreza estava com ele, humanamente falando. O nascimento dele não foi em templos suntuosos, luxuosos. Sua vida, ela não foi precedida de luxos. Ela é uma vida totalmente da normalidade, ou para baixo da normalidade, no que diz respeito do padrão de vida que nós entendemos, ou queremos entender, ou que achamos e almejamos que o Evangelho nos dê. Mas esse padrão de vida desenhado e almejado, contraditório ao que diz a Bíblia, quando, na verdade, se a gente olhar o padrão de vida que o Evangelho ele tem para nos propor através do Sermão da Montanha, ele também não tem nada a ver com isso. Porque o padrão de vida que Jesus ensina aos seus discípulos no Sermão da Montanha é ser injuriado, é ser perseguido, é ser xingado, é ser muitas vezes escorraçado. Esse é o padrão de vida do cristão. Então Jesus vai falar assim, ó, esse produz muito fruto. E aí é a única forma do homem produzir algo verdadeiro e que ainda
não é dele. Porque toda dádiva, toda bondade, todo amor que hoje provém de nós, sem condicionamento, ele é proveniente da ação do Espírito Santo. Se a parte mais sensível na vida do homem e da mulher é o dinheiro, depois vem a família. E talvez, dependendo de quem for, não. É o dinheiro e o trabalho. Mas, se você parar para pensar, você que contribui de alguma forma, quando você ouve um apelo, quando você vê alguém que passa ou que está passando ou tem algum tipo de necessidade, e você vai lá no seu smartphone e automaticamente você entra na sua conta e automaticamente você, muitas vezes sem pestanejar, você transfere valores. Agora faça esse mesmo teste e se imaginando antes da sua conversão. Se você faria tudo isso de forma tão espontânea, tão rápida, sem a ação do Espírito Santo dizendo, vai faça, transfira, abençoe, doe, contribua, de forma deliberada, de forma espontânea, de forma que você não questione, de forma que você não condicione. Esse foi só um exemplo. Mas, de repente, você muitas vezes tem dado coisas que para você era primordial, mas que você abre mão e aquilo para você é mais satisfatório ver, é mais satisfatório você olhar para as pessoas utilizando aquilo que para você era tão importante do que para você mesmo. Se já não é mais para você tão importante, porque o Espírito Santo em algum momento falou, isso não é importante para você. E a única forma da gente produzir algo que vai contra a nossa carne, que vai contra o egoísmo, que vai contra, sabe, o fim em si mesmo, é através de Jesus Cristo, porque Ele se despiu de toda a sua glória e se humilhou, se tornando na forma de homem. E produziu algo em nós que é para a eternidade. E aí, por fim, sem mim, nada podeis fazer. Então, essa centralidade de Jesus em relação ao que é evangelho, daquilo que é bíblico, daquilo que é a dependência dele, é dizer que, sem ele, sem o aval, sem o poder, sem a unção, sem aquilo que ele derrama como algo esplêndido sobre as nossas vidas, não há o que ser feito. Não há o que ser produzido. Em todos os campos, de repente, você que me ouve, você gosta de dividir ou particionar a sua vida em departamentos ou em pequenas compartimentos. E de repente, você tem compartimentos que você entende que Deus precisa atuar de forma enérgica, de forma principal, mas tem outros que você entende que você pode dar a sequência, você pode ser autônomo, você pode ser independente de Deus. E essa também é uma vertente, é um continuismo desse evangelho do século XXI, onde ele
trouxe todas essas, entre aspas, facilidades, que a pessoa ela não é toda de Jesus, ela é em partes de Jesus. Ela particiona a sua vida e ela determina e ela decide, como escravo, até que parte o seu Senhor pode trabalhar nela e até que parte ele pode mandar nela. Mas isso não é uma verdade do cristianismo, porque isso, na verdade, não produz frutos verdadeiros. Você, por inteiro, sem Jesus, e aí a gente volta um pouquinho só lá atrás, quando o apóstolo Paulo vai dizer, outrora, vós estava mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vai identificar que o todo estava morto. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo. Então o todo se fez novo, porque não eram partes reaproveitáveis, recicláveis. Não era um objeto que foi para o cristianismo e esse objeto ele era em partes recicláveis e outra parte não. E aí Jesus fez uma adaptação de partes da sua vida que precisava mais dele e outras não. O todo precisava de Jesus. O erro é nosso em particionar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente em partes que a gente entende que a gente precisa do Deus, mas em partes que a gente é tão egoísta e tão carnal que a gente ainda quer viver partes da carnalidade e partes da espiritualidade. E aí, para um outro momento, Jesus vai dizer, aquele que não permanece em mim, nem eu nele, esse é cortado e lançado fora. Aí já é uma sentença bem drástica, bem difícil de se entender no nosso tempo. É uma mensagem bastante caótica para os dias atuais, que valoriza o humanismo, valoriza o bem-estar, valoriza a questão humana apenas e não o pecado, mas uma sentença dada por aquele que nos fala, é o eu sou dizendo, você será cortado e lançado fora. Se aquele que fala que é vedado, que está sendo vedado, que está sendo, está sendo proibida a sua entrada, onde ele é a porta, onde ele é a passagem, onde ele, teoricamente, se nós pudéssemos reduzi-lo, e nem é o que eu vou fazer agora, o passaporte para o céu, sem esse não há outros caminhos. Mas ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, e para eu terminar, porque já estourei meu tempo, uma breve ilustração, a gente vê quando Jesus ele entra no barco dos seus discípulos e eles pescam a noite inteira e lá eles não conseguem nada. E ali eles não conseguem fazer nada, e eles não conseguem ter nada, mesmo com toda a habilidade que eles tinham, mesmo com toda a técnica que eles possuíam, eles tendo estado ali a noite inteira, nada pescaram, e Jesus fala, lançai as vossas redes. Mas Jesus,
A noite inteira estivemos aqui, a noite inteira fizemos todo o trabalho, todas as formas, de todos os jeitos, e nada pegamos, nada tivemos de sucesso, nada tivemos de retorno, nada conseguimos, não tivemos nenhuma resposta. Parece que a natureza se calou, parece que os peixes fugiram, e agora, por intermédio, nesse exato momento dessa manhã, já cansados, fadigados, os recursos humanos totalmente fragilizados, toda a questão, técnica, e talvez aquelas questões que muitas vezes estão na nossa mente, tecnicamente falando, profissionalmente falando, e até mesmo ministerialmente falando, o que é que eu tenho feito de errado para que não haja o fruto do trabalho, para que eu não consiga, alcançar o sucesso, para que eu não consiga, ter o retorno, para que eu não tenha conseguido tudo que, de repente, eu tenho estudado técnica, eu tenho estudado manejo, eu tenho visto muitas coisas boas, eu tenho visto muitas, estratégias para atuar, para fazer, mas de repente nada disso tem dado, surtido o efeito necessário. E de repente Jesus fala para eles: lança a rede. E talvez até muitas vezes, contrariados nas nossas fabilidades humanas, a gente nem vai ter fé para fazer isso. A gente vai porque é aquela coisa responsiva. Eu vou lá. Deu tudo errado mesmo? O prejuízo é iminente? A justiça não vai ter? As portas estão fechadas? Os hospitais não têm mais leitos? Eu vou lá. O não eu já tenho, como diz aí o pessoal no Face. Vamos atrás da humilhação agora. Quando Jesus vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer, é o fato da gente entender que vai chegar, e não é apenas quando chega, mas é o fato da gente entender que não é quando os recursos humanos se esgotam, que ele entra como a resposta daquilo que a gente tentou na tentativa e erro de diversas formas e não conseguimos. Não é isso. Não é a gente utilizar todas as técnicas e recursos e depois, quando nada der certo, aí a gente vai e corre. Jesus, por favor, pelo amor do Pai, a fidelidade, olha, Senhor, faz algo aqui, porque, olha, já foi tudo que eu tinha. E aí ele vai ser apenas como mais uma tentativa da sua trajetória. Então, muitas vezes, chegamos em determinados momentos da nossa trajetória que a nossa mente, ela é unânime em dizer, e talvez ela fale tão alto que você verbaliza do tipo assim, só Deus para fazer algo. E quando a gente chega nesse estado, é o estado último de uma vida desesperada. É o estado último de uma vida que buscou resposta no mundo, buscou resposta no parente, buscou resposta no dinheiro, buscou resposta no emprego, buscou resposta no coach, buscou resposta nos bancos. Mas esse momento, ele tinha que ser um momento primário. Pastor, mas eu tenho recursos, mas o recurso primário é Deus. Pastor, eu tenho conhecimento, mas o seu conhecimento que vai ser a diferença é Deus. Porque nenhum conhecimento acadêmico te torna sábio. Nenhum conhecimento acadêmico te dá, o discernimento das coisas. Então Jesus diz para eles, lança a rede. E ainda que contrariados, eles lançaram.
E a resposta foi que eles tiveram tantos resultados que mal podiam contabilizar e que precisavam de ajuda para que pudessem até mesmo tirar as redes. Sem mim nada podeis fazer. Mas Jesus não é o amuleto da sorte, não é o amuleto da resposta que nunca chegou. Ele é o princípio, o alfa e o ômega. Não devemos recorrer aos nossos recursos humanos, psicológicos, intelectuais. Devemos recorrer aos recursos espirituais. Toda essa guerra, e o apóstolo Paulo vai definir isso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Sem mim, nada podeis fazer. E talvez você esteja apanhando hoje, porque você ainda não entendeu que sem ele você não pode fazer nada. E quando você não entende isso, você também não entende quem é seu adversário. E se você não entender quem é o seu adversário, você não consegue traçar estratégia, você não consegue definir nenhuma estratégia de guerra e nenhuma estratégia de batalha. E talvez a sua estratégia em Deus seria estar calado quando você está gritando, seria estar quieto quando você está, clamando aos 4 cantos do mundo. E aí, a última passagem, a Bíblia vai dizer: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Convido você a fechar os seus olhos nesse exato momento e que você possa estar nesse momento reconduzindo e até mesmo refletindo sobre isso e sendo direcionado a uma vida de dependência daquele que é o autor da vida. Não há vida sem Ele, não há fruto sem Ele. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado por tão grande o banquete. Obrigado por ter me alimentado hoje, Pai. Obrigado por mais uma vez lembrar que o Senhor é a suficiência, que o Senhor é tudo, que o Senhor é todo, que o Senhor, ó Pai, Ele é soberano, que o Senhor opera o querer e o efetuar. O Senhor é aquele que transmite em nossas vidas o poder, a graça e a misericórdia, que sem o Senhor nada pode ser feito. E que talvez ainda assim, por tentativas e erros, consigamos produzir coisas, mas coisas nefastas, coisas ruins, coisas que apenas bendizem a nós mesmos, ao nosso corpo, ao nosso ego. O maior produto e o maior fruto a ser produzido é algo que te glorifique, Pai, e assim o Senhor diz na tua palavra. Que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. E essas boas obras só é possível se quando e a partir do momento que estejamos no Senhor, que estaremos no Senhor, que façamos partes do Senhor, que assim sejamos totalmente produtivos, mas apenas para aquilo que de fato glorifique o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as oportunidades que hoje que o Senhor já tem me dado e as futuras também, que sejam oportunidades que ao passo que vidas sejam alcançadas, a minha também seja totalmente transformada e que em todo tempo, Pai, o Senhor faça algo maravilhoso na tua igreja em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que a comunhão de Deus e Pai, a doce e divina consolação do Espírito Santo, hoje e sempre, a igreja diz amém. No sábado, estaremos com o culto online, no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, antes o devocional, e a escola bíblica desse domingo é o aulão, que a nossa irmã Simone estará dando, não percam, e com certeza vai ser muito edificante e gratificante poder aprender um pouco mais. Que os irmãos tenham uma ótima noite, um ótimo fim de feriado e saibam que, acima de tudo, Ele é que conduz todas as coisas. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter estado conosco até esse momento.